Boa noite para todos, boa noite para todas, boa noite para todos vocês. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso curso sobre a clínica psicanalítica na contemporaneidade. É um prazer ver você, Sheila, sentir sua falta na aula passada, no nosso encontro passado, no nosso seminário, né? Passado, senti sua falta. Vocês, com a presença de vocês, contribuem bastante, tá bom? Então, procure estar aqui com a gente. Faz bem. Hoje nós vamos falar sobre a fantasia. A fantasia, né, dentro do discurso da psicanálise. Por que esse tema é importante? Hein? Por que falar sobre isso é importante? Hein, Joana? Sabe dizer? Acho que a fantasia, ela nos ajuda a suportar o real, né? O estranho na vacilação do fantasma é o nosso tema de hoje. Fantasia, o estranho na vacilação do fantasma. Eu quero começar falando do equívoco da tradução na língua portuguesa. É interessante a gente falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto de estar sempre pontuando para as pessoas que me acompanham nos seminários, é sobre a importância da tradução correta, né? De compreender de como foi sendo construída uma certa cultura da psicanálise, né? Um certo glossário de psicanálise. Então é importante aí conhecer, por exemplo, o dicionário de psicanálise do Laplanche e Pontalis, né? O dicionário de psicanálise da Roudinesco, da Elizabeth Roudinesco, né? E se aprofundar também no glossário lacaniano de psicanálise, entender porque algumas conceituações foram introduzidas dentro da cultura brasileira e virou parte da cultura psicanalítica brasileira, e, na verdade, essas conceituações surgiram a partir de equívocos. Como, por exemplo, isso não é uma característica só no Brasil, né? Essa é uma característica da própria dificuldade de se traduzir um conceito para um outro idioma sem que se perca, conteúdo. Há uma dificuldade muito grande. Por exemplo, é comum, né? É conhecido o fato de que a palavra saudade, uma palavra em português, não consegue encontrar correlato em outros idiomas, que de fato seja aquilo que um brasileiro diz quando diz que está com saudade. Então, quando você vai traduzir essa palavra saudade para outro idioma, você vai ter que buscar correlatos que se aproximam do significado, mas não conseguem abranger a totalidade da palavra em português. Então, da mesma forma, como há esse exemplo na palavra que eu trouxe aqui, saudade, nós temos também em outros idiomas palavras que não conseguem encontrar uma tradução exata. E aí você tem que buscar uma tradução aproximada. Eu que fui estudioso do hebraico durante muito tempo, é algo muito comum na teologia, né? O hebraico é uma língua que não se traduz. Não existe tradução correlata. Isso significa aquilo, uma tradução direta. Então, o que você tem é o que a gente vai chamar de uma tradução aproximada. Quase sempre o texto, né, no hebraico, por exemplo, o hebraico mais antigo, mais rudimentar, que é o hebraico da Torá, né, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou dos 6 primeiros livros da Bíblia, do Hexateuco, você tem uma paráfrase e não uma tradução. Então é comum a gente ouvir falar tradução, mas não é uma tradução, é uma paráfrase. Qual é a diferença entre tradução e paráfrase? A tradução é uma palavra que substitua outra no conteúdo, no contexto. E aí é que entra o problema, que você não tem uma palavra dentro do conteúdo do contexto. Então você vai buscar uma palavra
aproximada. E aí não é uma tradução, é uma paráfrase. Você vai buscar algo, né, que seja aproximado. Por exemplo, se eu disser para vocês aqui que eu fui tombado, né, na rede, vocês entendem que a minha internet caiu, né? Me tombaram, ou seja, que eu fui hackeado, que eu fui sabotado em algum momento. Porque vocês conhecem essa linguagem. Se a gente for traduzir, o tombar aqui, no sentido de ter sido... Cláudia, fecha o áudio, por favor. O tombado no sentido de ter sido... Eu só vou pedir para fecharem o áudio. Fica ruim para mim. Obrigado. O tombado no sentido de ter sido hackeado, de ter sido sabotado, né? Mas a palavra tombar é cair. Tombou, né? Fulano tombou, fulano caiu. Caiu o que é? Você está caminhando e caiu. Essa é uma tradução direta. Numa paráfrase, eu vou dizer, olha, o Jairo foi, em algum momento do trecho, invadiram a rede e o retiraram do ar. Entende? E, na verdade, o que eu disse o quê? Eu fui tombado. Fui tombado, 2 palavras. Para explicar isso, vai ter que escrever um texto para poder explicar essas 2 palavras, fui tombado. Então, assim, em psicanálise, isso também não é muito diferente. Quando Freud está escrevendo a psicanálise, a língua ali que o Freud está utilizando é o alemão. E o alemão tem muitas palavras que não consegue encontrar uma tradução literal, não consegue encontrar uma correlação literal, mas apenas correlações aproximadas. Nessas correlações aproximadas, muitos equívocos aconteceram. O mais famoso deles é o equívoco em relação àquilo que Freud queria falar quando dizia sobre pulsão, né? A tradução, então, foi para instinct no inglês. Né? Foi para instinct no inglês. E aí acabou sendo chegando no Brasil, né, os primeiros psicanalistas das primeiras décadas aqui no Brasil faziam a leitura do instinto. Então você vai pegar livros ainda, como, por exemplo, o Mal-Estar da Civilização. Né? Você vai pegar, por exemplo, o clássico da tradução do professor Paulo César de Souza. Tanto o Mal-Estar da Civilização quanto Totem e Tabu são ambos os livros traduzidos por ele, em que a palavra pulsão sempre vai vir escrito como instinto. Sempre vai estar traduzido como instinto. A primeira coleção de psicanálise, da coleção de Freud, né? A coleção de Freud de psicanálise, que era da editora... Ai, gente, qual é o nome da editora? Alguém se lembra agora? Standard, né? Da editora Standard, que era a editora oficial, de Freud, né? A editora Standard. As palavras também sempre vinham traduzidas como instinto. A primeira vez que eu li, né, a obra de Freud pela Standard, inclusive a minha coleção da Standard, toda ela vem escrita, onde está a palavra instinto, eu substituo pela palavra triade, pulsão. Mas a tradução toda ela vem escrito instinto. E isso acabou levando os psicanalistas ingleses à compreensão de uma outra literatura psicanalítica, de uma interpretação outra em psicanálise, que acabou dando origem à psicanálise do afeto. Né? A gente já estudou sobre isso, a gente já passou sobre essa leitura. A psicanálise do afeto, ou a psicanálise, né, relacional. Né? Então, a psicanálise do afeto, a psicanálise relacional, hoje eles têm outro nome, a psicanálise... Qual é o nome, Sheila? Do acolhimento. Isso, hoje é a psicanálise do acolhimento. Obrigado, Sheila. Então, você vê, já foi, a princípio foi chamado de psicanálise relacional, por conta da ênfase que se dava nas relações familiares, né, do bebê e mamãe,
da família. Depois psicanálise do afeto e hoje é chamado de psicanálise do acolhimento. Por conta exatamente da ênfase na palavra instinto, por conta de uma certa carga biológica, né, da biologia na própria leitura psicanalítica. Com Lacan, o Lacan restitui a palavra para o seu lugar de origem. Lacan vai para o alemão e restitui a palavra para o seu lugar de origem. Então, o instinto é substituído por triebe, que é a palavra original que Freud escreveu, e que a tradução correta seria pulsão. E aí você tem em Freud e Lacan uma outra psicanálise, que é a psicanálise pulsional, uma psicanálise pautada pelas pulsões, que é diferente dos instintos, já que o instinto tem uma carga biológica e que tenta prover aquilo que é parte da necessidade, inclusive de existência. A existência do sujeito e a existência da espécie, né? Então, na existência do sujeito, comer e beber. Na existência da espécie, a questão da relação sexual. Então, o instinto ele tem a ver com sobrevivência do indivíduo e da espécie. E quanto que o prazer, quanto que o triebe, que é a pulsão, não tem a ver com a existência, não tem a ver com a questão biológica, mas sim com a questão do inconsciente. A pulsão, ela está sempre em busca da satisfação. É por isso que prazer em Freud é a satisfação pulsional. Em Freud, prazer é aquilo que satisfaz as pulsões. Ainda que seja uma satisfação provisória, ainda que não seja uma satisfação plena, ainda que não seja uma satisfação total, porque o desejo está sempre deslizando. Né? O desejo é aquilo que não é. Então, quando você toca, já não é mais. Né? É uma metáfora, o desejo é uma metáfora. É aquilo que não é. Mesmo assim, o prazer seria essa espécie de satisfação pulsional. Veja que não tem a ver com a questão de sobrevivência, mas tem a ver com a questão do prazer. Bebe-se água para sobreviver, bebe-se vinho para ter prazer. Então são coisas diferentes, né? O sujeito não come para sobreviver. Nós estabelecemos com a comida uma relação de prazer. O sujeito não... Em algum momento a natureza separou na mulher, né, na fêmea da humanidade. Em algum momento a natureza separou o campo da procriação com o campo do prazer. Em todas as espécies, as outras espécies, a fêmea ela fica como é que se dá o nome? Ela aumenta o desejo sexual quando ela está no cio. Na mulher é diferente. Né? Na menstruação, o prazer sexual é diminuído. É diferente. Então, a natureza feminina, né? A natureza quando a gente fala do campo biológico, o corpo do macho e da fêmea, né? A natureza ela entra num outro caminho que separou, não se sabe em que momento, em que se separou-se, diferente dos animais, se separou. Procriação com a questão de estar no cio, né? Então você não tem essa correlação na fêmea, né? Dentro do campo humano, o que mostra, a própria biologia vai mostrar que há um corte aí, que é o corte do prazer. Então os homens, se eu não me engano, só existem 2 espécies que têm relação sexual fora do cio. São os humanos e os bonobos, né? Bonobos, negócio assim, que é uma espécie de primata que se relacionam entre si sexualmente, sem necessariamente estarem no cio, em busca do prazer. Inclusive, beijam na boca e olham nos olhos. É muito interessante essa raça de primata, né? Inclusive, beijam na boca, olhando nos olhos. Tem homem e mulher que não se beija olhando nos olhos há muito tempo. E acho que é bonobos. Eu esqueci agora o nome deles. Bono. Acho que é bonobo. Uma raça de primata
São os bonobos, né? Uma raça de primata, também conhecido como chimpanzé pigmeu, né? Que tem essa característica que só existe nos humanos. É o macaco, né? É o primata mais parecido com os humanos, inclusive mais próximo geneticamente e na questão comportamental também. Também. E ainda hoje tem uma galera aí que entra em crise com a teoria de Darwin. Então a tradução ela é importante por conta disso. Lacan também vai sofrer a mesma questão. Quando a obra lacaniana vai ser traduzida, né, do francês para o português, você vai ter alguns equívocos. Entre eles está o termo lacaniano fantasma. O termo lacaniano fantasma é um neologismo da psicanálise brasileira. Não existe em outro idioma, só na psicanálise brasileira. Olha que coisa interessante, Joana. A Juliana ia gostar desse seminário aqui, porque a Juliana adora esse tema. É o neologismo da psicanálise brasileira, o fantasma. Em francês, existem duas formas de se traduzir a palavra fantaisie, né? Que é a palavra... Alô, gente, o áudio aberto. Então, em francês, a palavra fantaisie, existe duas formas de se traduzir essa palavra. Né? A primeira forma de traduzir ela como é que se diz? Pelo desuso, né? Que é a questão do fantasme, né? O fantasie. Mas aí, se a gente quiser falar fantasma, né? E é interessante isso, porque, por exemplo, se a gente vai falar para nós que somos brasileiros, a palavra fantasma não é uma palavra de todo desconhecida, principalmente para quem cresceu assistindo o Gasparzinho, né? O Fantasminha Camarada. Então, não é de todo desconhecida a palavra fantasma no Brasil, por conta, né, do desenho, por conta, né, disso que era uma febre, né, no Brasil. Então, pelo menos na minha infância, né? Então, em francês, você tem essa palavra fantaisie, né, que vai se traduzir nesse equívoco. Só que a palavra fantasma em francês é fantôme. Olha que coisa interessante. Não é fantasy, é fantôme. Então, quando você traduz o fantasy, né, o fantasy para o português, traduziram como fantasma. Mas quando você pega a palavra fantasma e traduz para o francês, você não encontra o fantasy, você encontra o fantôme, que não existe no vocabulário psicanalítico. Você pode pegar o vocabulário psicanalítico francês e não existe essa palavra no vocabulário psicanalítico francês. A palavra fantôme. Então, o que a gente tem, quando a gente lê a palavra fantasma em Lacan, no lugar da palavra fantasia, o que nós temos aí é um erro de tradução. O certo seria a palavra fantasia. Então, quando a gente tem fantasma, onde nós temos fantasma, nós deveríamos ter o quê? Fantasia. Da mesma forma, em Freud, onde se lê triebe, deveria haver o quê? Pulsão. E não instinto. Ficou claro isso? Deveria haver pulsão e não instinto. Só que você vai ver esse conflito. Se você pega as obras mais antigas, de 20 anos atrás, nenhuma delas vai vir escrito pulsão. As obras Standard, a coleção da Imago, as obras completas de Freud pela Imago, as obras completas de Freud pela Standard brasileira, que era a literatura oficial de Freud no mundo, né? As obras de Freud em inglês, todas elas vão vir escritas em instinct. Só de um tempo para cá,
é que começou-se a traduzir de forma correta, a partir da implicação lacaniana. Da mesma forma, se você pega as obras lacanianas, todas elas em português vão estar traduzidas para fantasma. Quando a palavra em francês é fantasy, que significa exatamente alguma coisa extravagante, fantasiosa. Daí a tradução correta seria fantasia e não fantasma. Erro, né? Então a gente já começa o nosso seminário hoje falando exatamente desse conflito, desse equívoco na tradução. Esse erro vingou de uma certa forma que ele permite incluir uma discriminação entre as formações do inconsciente, que não estando presente no texto freudiano, é correlativa da invenção por Lacan do objeto A. Então acabou ficando por conta disso. Freud utiliza-se do termo fantasia. Né? A própria palavra que o Freud vai usar, fantasie, em alemão, de um modo bastante amplo, condensando em diferentes sentidos. Porque em Freud as fantasias podem ser conscientes ou inconscientes. No primeiro caso, a gente tem, né, nas fantasias conscientes, nós temos aquilo que o Freud vai chamar de devaneio. O que seria o devaneio? Alguém sabe dizer? Os devaneios? Lembra, Mônica, do que é um devaneio? Acho que não sei explicar, Jair. Um devaneio. Você sabe, só não está sabendo explicar. Não sei explicar. Imagine que você cogitou a hipótese de jogar na Mega Sena. Nem jogou, só cogitou a hipótese. E já está sonhando o que vai fazer com o dinheiro caso ganhe. Isso é um devaneio. E um devaneio consciente. Você nem jogou, mas já está dizendo o que vai fazer quando ganhar. E acaba que nem joga. Nem jogou. Às vezes, começa a dizer que vai fazer, aí vai dizer para o Lino, eu vou fazer isso, e o Lino não concorda com você. Às vezes vai gerar até uma discussão em cima de uma hipótese, de uma coisa surreal. Ele, não, acho que você está errado, você deveria investir nisso não. Você, não, eu quero investir nisso e tal. Eu vem cá, gente, alguém ganhou alguma coisa aqui? Não, então vocês estão discutindo por quê? Então esse devaneio é conscientemente, Lino, só segura um minutinho, é aquilo que Freud vai chamar de um sonho diurno. Entendeu? Então, o recurso, né, ao termo sonho diurno, ou que auxilia aí a discriminação. Então, esse devaneio, esse sonho diurno consciente. Fala, Lino. Foi porque a forma como tu fala aí só me veio assim como se fosse a imaginação, o uso da imaginação. Né? Freud vai falar exatamente disso nos escritores criativos. Os devaneios. Os escritores criativos, o que eles fazem? Eles imaginam, escrevem, né? São os devaneios, a imaginação. Não é à toa que o Freud, quando vai trabalhar sobre essa questão dos artistas, dos poetas, né? Freud vai chegar à conclusão que os artistas eram aqueles que talvez não precisasse de uma análise. Porque nos seus devaneios, na sua arte, na sua criação poética, eles já conseguiam ali, como é que Freud vai dizer, né? A diferença entre o artista e o psicótico é que ele consegue entrar na loucura e sair. Entendeu? De uma certa forma, ele sabe entrar na loucura e sabe sair da loucura. O outro entrou e ficou. Essa era a diferença. Aí o Freud vai falar dos escritores criativos, os devaneios, né? Nessa condição. Então, o termo do uso fantasia nesse contexto é como texto da formação do inconsciente, né? E aí ele vai falar das fantasias originárias, que são inconscientes, e assim permanecem. E aí o Freud vai enumerar, por exemplo, a cena primária, a fantasia de sedução, a fantasia de castração, cada uma correspondendo a um ponto
de enigma fundamental sobre a origem do próprio sujeito, do desejo, da diferença sexual, né? São transmitidas, Freud vai dizer que elas são transmitidas tanto pela filogênese, e aí busca confirmação na experiência, né? São, portanto, textos do outro antes de serem do próprio sujeito. Lendas tipo que nos mitos e fábulas ganham enredo culturalmente contingente. Então, transmitida pela filogênese, o que a gente tem é o quê? Transmitida pelos pais, pelos avós, os mitos familiares, aquilo que o Lacan vai chamar de transmissão da transgeracionalidade, né? Veja o Homem dos Ratos herdando o mito familiar do pai. E por aí vai, né? Essas heranças filogêneticas da filogênese. Ou seja, elas não pertencem ao sujeito. Antes de pertencer ao sujeito, elas pertencem ao outro. Depois passam a fazer parte do sujeito como se deste fossem parte. É comum você olhar para um filho, né, e falar assim, cara, ele é igualzinho o avô dele, nem conviveu com o avô. É interessante a gente observar que os filhos não puxam os pais, os filhos puxam, né, imitam os comportamentos dos avós. Outra coisa interessante também. A gente tem essa mania de dizer igualzinho o pai, igualzinho a mãe, quando na verdade a filogênese ela dá um salto na geração. Quem será igual aos pais são os netos. Os netos são iguais aos pais, né? O Jung, inclusive, vai trabalhar muito isso na psicologia analítica, né? A coisa de compreender uma criança a partir dos seus avós e não dos seus pais. Estes ainda estão na construção de alguma coisa, né? E é muito interessante você observar isso. Eu, por exemplo, que tenho 3 filhos, né, observo muito isso. Coisas dos netos que nem conviveram tanto com determinado avô ou avó, mas traz aquela característica no seu comportamento. Então, ainda há um outro sentido para o termo fantasia em Freud. São as fantasias inconscientes, posto que recalcadas. E aí o Freud vai trabalhar isso, por exemplo, naquele texto Bate-se numa Criança. Né? Essa fantasia, por exemplo, analisada por Freud, aproxima-se dos outros sentidos, mas se diferencia um aspecto fundamental. Por um lado, ela é indicada pelo psicanalista como uma fantasia típica, encontrada de forma semelhante em vários pacientes, além de apresentar um aspecto de realidade que se aproxima das lembranças encobridoras. Por outro lado, o que a diferencia das fantasias originárias do sonho noturno é que a fantasia recalcada é uma construção da análise. E aí o Freud apresenta os tempos dessa construção. Primeiro, o enunciado se apresenta como exterior ao sujeito, como uma lembrança imprecisa. Alguém é batido por um adulto, uma figura de autoridade. Esta fase da fantasia é marcada pelo sadismo, né? Um irmão ou uma irmã que é maltratado pelo pai ou por um representante seu, como professor, por exemplo. Mas aí há o indeterminismo do sujeito, do objeto da ação, que condiz com sua universalidade. É também o que permite o gozo sádico desprovido da culpa. O trabalho da análise conduz o sujeito à implicação. O pai bate numa criança odiada por mim. É o enunciado que o desdobramento da cena e análise, nessa primeira fase, conclui. Ele se expressa como uma memória, como lembrança encobridora do desejo que o constitui. A passagem para a segunda fase é de fundamental importância, porque é onde Freud vai aderir, né? Vai referir a fantasia como uma construção da análise. Primeiro, o pai bate numa criança odiada por mim. Agora, na construção e análise, eu sou batido pelo pai. Agora não é mais uma lembrança, agora é uma realidade psíquica endereçada à transferência. Esse tipo de construção trata-se de um trabalho preliminar ao empreendimento analítico. Eu tive a experiência muito próxima, alguns anos atrás, logo no início dos meus atendimentos analíticos, né, onde uma analisante trazia um discurso de visitar a casa do avô com determinadas amigas, quando era muito pequenininha, e lá o avô tinha uma piscina e ela levava as amigas para tomarem banho nessa piscina, mas o avô, que morava sozinho, tinha uma regra: para tomar banho na piscina as meninas tinham que tomar banho peladas, né? Eram todas as crianças tomavam banho peladas.
Ela dizia isso, eu levava minhas amigas, eu adorava ir lá no meu avô e a gente tomava banho todo mundo nua. Eu nunca disse isso para minha mãe, nunca disse isso para ninguém, com medo de ser proibido de ir lá tomar banho com as amigas naquela piscina. E no primeiro momento ela traz essa narrativa das amigas que ela leva, e todas elas ficam nuas. E ela fala então do lembrar do avô tirar a roupa das meninas para elas nadarem, aquela coisa toda. Mas na medida que a gente vai trabalhando na análise, as meninas deixam de ser as meninas que ficam nuas. Agora passa a ser ela que fica nua. E agora não é mais as meninas que o avô tira a roupa, agora é ela que o avô tira a roupa. Então o Freud vai falando nisso, né? A criança que é batida, né? O pai bate numa criança odiada por mim, agora eu sou batido pelo pai. Então, a produção da implicação na transferência contemporânea é o endereçamento da demanda. O psicanalista indica ainda o caráter masoquista em causa dessa construção, que denota também a sua ambivalência. Por um lado, pedido de salvação de um gozo alheio, né? O pai me bate, logo me odeia. Por outro, expressão deste mesmo gozo como próprio. Sou amado pelo pai, por isso ele me bate. Lacan fala de uma paciente que chega para ele e diz assim: eu acho que meu marido deixou de me amar. E ele pergunta, por quê? Ele parou de me bater. Olha como é que é interessante essa perspectiva, né? Primeiro, o pai me odeia, por isso me bate. Agora, o pai me ama, por isso ele me bate. O contexto religioso trabalha muito essa questão do sofrimento enquanto caráter pedagógico, né? O pai que bate é aquele que ama. É o que está escrito, por exemplo, na tradução do livro de Hebreus. Deixa bem claro o livro de Hebreus, no capítulo 11, a disciplina do Senhor. Ora, todo pai que ama, disciplina. E a disciplina, no momento que está sendo acionada, é causa de sofrimento e dor. Mas tem um objetivo que é a produção de caráter. Então você tem ali uma espécie de uma pedagogia do sofrimento, né? Da dor, a dor impungida como uma questão de caráter. É claro que o contexto ali, numa tradução teológica contemporânea, histórica, né, a que eu sigo hoje, uma hermenêutica dialética, hermenêutica de Gadamer, você vai falar daquilo que é inerente à própria vida, né, à própria existência. Então, existir causa um certo sofrimento. Existir causa um certo sofrimento. Mas o sofrimento da qual você aprende, o sofrimento necessário. O Freud vai trabalhar isso no mal-estar da civilização. Não existe possibilidade de existência sem mal-estar. Isso está implícito na existência do sujeito, o mal-estar, por conta dele estar inserido numa cultura. Então, não há cultura sem a produção de um certo mal-estar. Toda cultura vai produzir um certo mal-estar. Então, a gente fala de uma cultura contemporânea, a gente vai falar de mal-estar contemporâneo. A gente vai falar de novas subjetivações, por conta dessa questão daquilo que está sendo produzido. Mas o Freud vai implicar em sofrimentos desnecessários. Então, quem acompanha meus seminários, né, no Mal-Estar da Civilização, eu deixo bem claro o Freud pontuando sobre as 3 fontes de desprazer, né, as 3 fontes de mal-estar para o sujeito. Um é o seu próprio corpo, né? A primeira fonte de mal-estar é o próprio corpo. As delimitações do corpo, as questões atreladas ao tempo, ao espaço, né? O corpo envelhece, o corpo não corresponde ao ideal de corpo social, então você tem o envelhecimento do corpo, o sofrimento causado pelo corpo. O corpo adoece, com o inconsciente que rejeita o adoecer. O inconsciente que rejeita, por exemplo, não existe conceito de morte no inconsciente. A morte é um conceito que o inconsciente não consegue absorver, porque o inconsciente se enxerga como absoluto, como onipotente, como onisciente, como eterno. Agora, o corpo não. O corpo é atravessado pelo tempo. E isso causa um estranhamento, né? É comum você, numa certa idade, começar a sonhar com um corpo jovem, sendo jovem, fazendo coisas que você fazia quando era jovem.
É o inconsciente, de uma certa forma, buscando um refúgio, né? É uma certa resistência ao envelhecimento desse corpo. É comum você ver pessoas de uma certa idade fazerem coisas que faziam quando eram jovens e acabar se dando mal com isso, uma certa negação, né, do envelhecimento do corpo. É comum você fazer isso. A negação, né, a negação do corpo, do envelhecimento. Então, o corpo produz, o corpo é uma fonte de sofrimento. A segunda fonte de sofrimento são os laços familiares, né? Existe uma certa pré-história para o sujeito. Então, o sujeito já nasce dentro de um espaço que já tem para ele uma pré-história. Já tem para ele um nome, uma profissão, um desejo, tudo aquilo que o sujeito tem que dar conta de algo que não é dele, como a gente viu aqui. Existe uma pré-história da qual ele precisa assimilar como se fosse dele, mas que não é dele. E que não é fácil você ter que lidar com isso, né? Em algum momento você vai ter, né? Em algum momento você vai aprender a se desvincular desses laços familiares, ou não. E a terceira fonte de sofrimento é o laço social, que também rejeita a questão do corpo, que tem padrões, que busca performar o tempo todo. Quer dizer, então Freud vai falar dessas três fontes permanentes. Freud coloca que são três fontes permanentes de sofrimento. O que se busca na psicanálise não é a ausência do sofrimento. O que se busca na psicanálise é que haja uma possibilidade mínima de felicidade dentro dessas estruturações. Por isso o Lacan era radicalmente contra as psicoterapias, que ele dizia que o que há de mais perverso, né, são as psicoterapias, porque busca uma certa ideologização do sofrimento. Enquanto que Lacan diz que a psicanálise ela não é para ser... Psicanálise, não, terapia, gente, não é para sofrer. Terapia não é para ser sofrimento. Eu sempre digo isso, terapia não é para ser difícil, terapia não é para ser fácil. Terapia não é a busca plena da felicidade, mas também não é a derrocada do sofrimento. Terapia é para ser possível. É isso, ela tem que ser possível. E se ela é possível, ela busca ao sujeito um certo lugar. Não o lugar da derrocada, o lugar onde você diz, eu estou lascado mesmo e é por aqui que eu vou ficar, e nem o lugar da idealização, da plenitude, mas o lugar onde Freud vai falar que o sujeito se desvencilha do sofrimento desnecessário. Do sofrimento desnecessário, daquele que você se coloca, naquilo que o Freud implica assim, qual a tua responsabilidade nesse mal que te aflige. É isso que a psicanálise implica, na responsabilização do sujeito frente ao seu próprio sofrer. O que desse sofrimento você pode abrir mão? Porque felicidade para a psicanálise, ela está no mesmo campo do amor. São construções idílicas, né? O que é o amor para o Lino não é o que é o amor para a Cláudia, não é o que é o amor para a Gabi. A felicidade está nesse mesmo lugar. Ou seja, Freud vai dizer que nesse campo não cabe ninguém dizer como você deve ser feliz. Mas cada um deve buscar a sua maneira como ser feliz. Veja que a psicanálise não diz que você é um sujeito fadado ao sofrimento, nem diz que você é um maldito marcado pela infelicidade eterna. Não. Ele diz, cabe a cada um dizer a si mesmo como deseja ser feliz. Então é uma construção. Assim como a felicidade é uma construção, também é o amor para o campo da psicanálise. Então, como cada um, e cada um constrói para si aquilo que acredita. Eu acredito que eu serei feliz, eu acredito que a felicidade, para mim, tenha espaço numa relação conjugal. O outro vai dizer, não, eu acredito que a felicidade, para mim, tem espaço numa relação solteira, sem uma relação. O outro vai dizer numa relação que não seja monogâmica, uma relação aberta. O outro vai numa relação metafísica, vou morar lá no Tibete, vou estabelecer. Então, cada um diz para si, né, a sua própria construção de felicidade. E esse é o mesmo campo do amor. Agora, o que a psicanálise vai implicar há um sofrimento. Desse sofrimento, qual é a parte que você pode se responsabilizar por ele e dizer, olha,
desse sofrimento aqui, né? Essa conjugalidade que lhe traz sofrimento. Bom, esse espaço, disso aqui eu não quero sofrer mais. Entende? É disso. Fala, Lino. Então, quando falam aí, eu tinha lido outro dia, aí a primeira vez que Freud cita aí sobre a questão que o sofrer nos ameaça a partir de 3 lados, aí ele vai falar, né, sobre a partir do próprio corpo, né, como tu falou, das relações com outros seres humanos. Aí ele também fala sobre a questão do mundo externo. Aí na parte 3, quando ele vai falar aqui novamente, e fazer assim como se fosse assim um resumo, né? Aí ele fala sobre a prepotência da natureza. Aí no caso isso entraria onde aí, quando falou sobre a questão dos laços sociais, porque eu acho que está incluso tipo na relação total, né? Quando se fala das relações de laços sociais, a gente está indo para algo além. A gente está se inserindo na relação trabalhista, na relação que você tem com o trabalho, com o seu vizinho, na relação que você tem no ambiente que você estuda, né? A relação do laço social. Então, assim, o sofrimento, por exemplo, a gente está fazendo mestrado. Existe um sofrimento implícito no processo educacional. Você é obrigado a escrever quando você não está tendo você não está tendo espontaneidade nenhuma para a escrita, mas você tem que produzir, você tem uma obrigatoriedade de produção acadêmica, né? Ninguém pergunta se você está bem ou não para produzir aquilo, mas é uma coisa que você escolheu estar, você está ali, você escolheu. Você pode a qualquer momento dizer, não quero mais, isso não é para mim, vida acadêmica não é para mim. Então, nessas questões em que o Freud vai implicar que o laço social tem isso, quer ser inserido em algum aspecto do laço social, tem um sofrimento específico daqui e dali. Quer o mestrado, quer o doutorado, quer a vida acadêmica, tem essa obrigatoriedade da produção acadêmica, da pesquisa, do método, e você tem que se apropriar disso. Agora, o que você tem que fazer é tentar assimilar isso de uma forma responsável, causando o mínimo sofrimento possível. Aí o que é que você faz? Você vai para uma área que você se identifica, né? Uma leitura que você já tem campo, entende? Então eu vou fazer mestrado nessa área aqui, pô, eu sou apaixonado. Então você vai movido pelo quê? Pela paixão, né? Meu filho está no quartel. O capitão falou, sofrimento está implícito, vocês vão sofrer. Agora, existem 2 formas de vocês lidarem com esse sofrimento. Tem aquele dali que vai passar isso aqui, amargando o momento que entrou até o momento que sair, e tem o cara que vai vibrar. Quem vibrar sofre menos. Foi o que o capitão passou. E ele falou, caramba, pai, é verdade. Quando eu comecei a vibrar, passei a sofrer menos. Então existe mecanismo, existe forma de você lidar com aquilo. Né? O que é vibrar? Vibrar é você encontrar um certo prazer. E aí ele começou a observar, né? Eu até sacaneei ele, que ele veio pra cá esse final de semana. Eu falei, caraca, moleque, o quartel fez contigo em 3 meses o que eu não consegui fazer pagando academia pra você em 5 anos. Aí ele, também? Acorda, corre, dorme, corre, vai dormir, corre, vai fazer o que? Corre, corre. Eu falei, pois é, em 3 meses. E o quartel ainda tá te pagando pra isso. Eu falei, que coisa boa. Ainda tá te pagando pra isso. Eu 5 anos pagando academia pra você e você lá jogando videogame. Bora, filho, pra academia, filho. Aí é pra academia sem prazer nenhum. Quartel não, obrigatoriedade, né? E aí o que acontece? O moleque olha no espelho e fica, porra, tô bonito mesmo, pai. Não sei o quê. Tá vibrando. A minha barriga, como é que tá tanquinho? Tá vibrando. Então, quando você vibra, né? No quartel a palavra é essa, vibrar. Então, quando você vibra, você o quê? Encontra prazer. Aí sofre menos. Um certo gozo ali, né? Claro que a gente vai poder falar da questão, né? Tem a questão sádica, tem a questão masoquista, tem tudo isso implícito, né? Por exemplo, a terceira fase, que é conhecido como gozo masoquista. O sujeito volta à indeterminação inicial, gozando sadicamente, né? Como espectador da cena. Novamente é um adulto que bate em uma outra criança sem fixidez dos personagens. O importante, relata Freud, é que nesse tempo da fantasia de flagelação, o sujeito está nas 2 posições. Aquela em que ele é abatido pelo pai, pois se identifica com o personagem, e aquela do observador da cena. O pai bate numa outra criança.
A posição masoquista, da segunda fase, permite que se produza uma amálgama com o sadismo anterior. Através da forma sádica, a satisfação masoquista é realizada pela fantasia, situando o sujeito tanto do lado da atividade como da passividade. Além disso, acrescenta Freud, com a passagem pela posição masoquista, a fantasia adquiriu caráter erótico. Nessa terceira fase, ela apresenta deliberadamente uma função onanista. Né? E aqui, claro, eu não vou entrar nas considerações sobre masoquismo na obra de Freud, mas o Freud se ocupa dessa questão, sobretudo na parte do seu trabalho, na segunda tópica, né, quando ele vai falar sobre o problema econômico do masoquismo, onde ele postula a existência de um masoquismo originário, diferente de sua posição no texto que a gente aqui está trabalhando. Independentemente dessa oscilação, a gente se interessa quando ele fala que sobre a fantasia, né, ele fala na apresentação sobre a fantasia como uma construção. Então, a fantasia seria uma construção. Então, e aí, a pergunta que se dirige nesse texto, né, de Freud é sobre a origem das perversões. Aí o Freud volta a afirmar que a sexualidade infantil perversa e polimorfa é a força propulsora principal na formação dos sintomas. Então, a predominância do elemento sádico predispõe à constituição de sintomas obsessivos. Para tanto, né, a fantasia vai ter de passar pela operação de recalque e retornar como formação do inconsciente. Ou seja, o recalque não elimina a fantasia. Então, há a indicação reiterada de que a fantasia ela seja o quê? O resíduo perverso derivado da sexualidade infantil, e que pode permanecer inalterado, inclusive na neurose. E aí você tem a passagem pelo complexo de Édipo, que não liquida a perversão, e aí o sintoma advém. Né? E aí você tem um resto de gozo que permanece alheio à estrutura da neurose, precisando recorrer à formação sintomática em suplência. Esta relação entre fantasia perversa e sintoma neurótico pode ser situado também porque ambos são modos de representação e expressão de satisfação pulsional perdida. Né? Por exemplo, nas lições introdutórias à psicanálise, Freud vai afirmar que a fantasia é uma atividade psíquica, segundo a qual todas as fontes de prazer e todos os meios de adquirir prazer, às quais o sujeito renunciou, continuam existindo sob uma forma que os põe ao abrigo das exigências da realidade e daquilo que dominamos prova de realidade. Aí, a seguir, toda tendência reveste a forma onde ela se apresenta como satisfeita. Então, a fantasia recalcada apresenta a cena de uma satisfação pulsional realizada. Já o sintoma, formação de compromisso, inclui a interdição e recorre a uma satisfação substitutiva. Né? Freud vai dizer que ela condensa a satisfação pulsional e a sua proibição. Então, o caminho da psicanálise, né, o caminho da análise, é reconstituir a fantasia inconsciente. O que é a fantasia inconsciente? É o desejo. Reconstituir a fantasia inconsciente, que nada mais é do que o desejo. Que está onde? Na base dessa formação toda. Então, é nesse ponto que se pode afirmar, com Freud, que os sintomas... Olha, a Cláudia vai gostar disso aqui. Os sintomas, na verdade, são a vida sexual dos neuróticos. Os sintomas são a vida sexual dos neuróticos. São expressão do desejo, representantes substitutivos da satisfação pulsional perdida. Já na fantasia, é a própria cena de satisfação que está em causa. É interessante que Freud inclua na análise da fantasia o tempo da construção, tempo de inclusão do sujeito na cena de satisfação. É também nesse tempo que deriva a função erótica da fantasia, a sua função de restituição de uma satisfação perdida. Então, no primeiro tempo, quando a cena se apresenta de forma consciente, né, uma lembrança encobridora, o sujeito está excluído da cena. Então, se há gozo, é do outro. O sujeito está excluído da cena. Se há gozo, é do outro. Esse outro com O grande, né? O outro. Então, se há gozo, é do outro. Então, aqui não se trata da posição de voyeur. O voyeur vai entrar apenas no terceiro tempo, depois da construção nem de uma objetalização masoquista, que se faz acompanhar da queixa de ser excluído como equivalente ao ser ou não ser amado. Este é o trabalho do segundo tempo da construção. O primeiro é um tempo dessubjetivado,
um tempo no qual o sujeito é acéfalo, que é uma expressão que o Lacan vai utilizar. Aliás, o Lacan vai utilizar bastante essa expressão. Freud utiliza o termo fantasia para designar indiscriminadamente todos esses tempos. É claro que ele já demonstra a função específica de cada um, né, as diferentes posições que o sujeito assume. E aí ele para nisso. O que vai acontecer? Lacan vai avançar nesse trabalho da fantasia. O modelo freudiano da construção da fantasia pela inclusão do sujeito na cena é um modelo paradigmático da própria construção do sujeito. E aí é o que nós vamos, né? É o que passamos a denominar para além da vontade, né? Que é o que vai dizer Lacan. De como sabemos, era sempre a de seguir a letra freudiana como fantasma. Já. Fala. No caso, assim, a fantasia também seria um meio do sujeito tá buscando assim, a felicidade através da obtenção do prazer. Você misturou felicidade, prazer, desejo. É tudo semântica. Então, porque Freud fala, tá aqui no texto sobre o mal-estar, assim, ele faz tipo essa relação, que quanto mais se o ser humano pudesse ter prazer, isso ia tornar ele mais feliz, né? Que é por isso que há... Ao contrário, ao contrário, Lino. Freud vai dizer que a felicidade, ela também tem, no mal-estar da civilização, Freud vai dizer que quanto mais prazer, mais feliz não. Ao contrário, Freud vai dizer que o sujeito não consegue dar conta de um prazer que não tivesse fim. Freud vai dizer isso. Freud vai dizer no mal-estar da civilização, Freud vai dizer que o sujeito que ninguém consegue dar conta de uma felicidade que nunca acaba. De um prazer que nunca termina. Porque tem uma parte que ele fala assim, ó, deixa eu ler aqui para ti, ó. Descobriu-se que o homem se torna neurótico porque não pode suportar a medida de privação que a sociedade lhe impõe. Isso. Em prol de seus ideais culturais. E concluiu-se, então, que se estas exigências fossem abolidas, né, ou bem atenuadas, né, diminuídas, isso significaria um retorno à possibilidade de felicidade. Sim, mas aí depois ele vai dizer, na continuidade da leitura, ele vai dizer que o sujeito não consegue dar conta, não consegue lidar com uma felicidade que nunca acabasse. Porque por isso Freud vai falar que felicidade não é prazer infinito. Felicidade é satisfação pulsional. Ou seja, o que é uma coisa, o que é o que Freud chama de satisfação? Satisfação é uma coisa que acaba. Entende? Que tem fim, que termina. O sujeito está satisfeito. Né? Um exemplo claro disso aí é com fome, né? Você come, né? Vamos dizer que você acabou de comer um frango assado e alguém chega agora, que você terminou de comer, alguém chega com o seu prato principal, aquilo que você mais ama, buchada de bode. E aí você fala, nossa, mas, poxa, você trouxe buchada, você trouxe a coisa que eu mais amo, só que eu estou satisfeito, não consigo comer mais. Ainda que seja uma coisa que você ama demais, você não consegue, você está satisfeito. Claro que eu estou falando de um sujeito, né, dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, porque tem aquele que vai enfiar o dedo na goela e vai comer, né? Não estou dizendo desse. Eu estou falando daquele. Então, para Freud, a felicidade era alguma coisa próxima disso, de uma satisfação opcional. Daqui a pouco você vai ter vontade, você vai ter desejo de novo, mas aquela pulsão foi satisfeita naquele momento. Aí Freud vai dizer que ninguém daria conta de uma alegria que nunca tem fim. Não só Freud fala isso, né? O Freud fala isso da alegria que nunca tem fim e o Lacan fala do sofrimento que nunca tem fim. É interessante que Lacan diz assim, você pode até comer merda, você só não pode comer a mesma merda. Eu gosto dessa palavra que ele fala, que ele diz assim, você pode comer merda, só não pode comer a mesma merda sempre. Ou seja, você pode sim cometer equívocos, você pode cometer erros, o que não pode é viver sofrendo aquele mesmo erro, a repetição do mesmo problema, a repetição da mesma angústia. É preciso que haja angústias diferentes, sofrimentos diferentes, dores diferentes. Né? E o conceito de felicidade em Freud é a mesma coisa. Nesse texto ele vai dizer que se pudesse
Se pudesse. Mas se você continuar lendo, você vai ver que ele vai falar de, por exemplo, uma das coisas que ele vai dizer é do conceito de deslocamento, onde vai se deslocar para o trabalho, uma parte da libido se desloca para o trabalho, o sujeito passa a ver o trabalho como fonte de satisfação e prazer. Quando ele é bem remunerado, quando ele é reconhecido, o trabalho se torna uma fonte de prazer. Então você tem o quê? A canalização da libido. É claro que existem muitas críticas em relação a essa fala de Freud. Por exemplo, Marcuse vai dizer que Freud, quando fala disso, né, desse trabalho enquanto fonte de satisfação pulsional, ele está tomando como base a família vienense burguesa. Ele não está levando em consideração, por exemplo, o proletariado, que não tem no trabalho uma satisfação opcional, que na verdade o que você tem ali é uma opressão, é uma mais-valia, né? É uma opressão para a grande parte do proletariado, para a grande parte do povo. O proletariado, o trabalho não é uma fonte de prazer, o trabalho é uma fonte de opressão, de controle, de desprazer. Marcuse vai trabalhar isso no seu livro Psicanálise e Cultura, que o Freud não conseguiu alcançar essa mentalidade. Então ele coloca o trabalho como fonte de prazer, mas que trabalho? Qualquer trabalho? Porque numa leitura freudiana, todo trabalho é um deslocamento pulsional da libido. Todo trabalho causa prazer, e nem todo trabalho causa prazer. Entende? Nem todo trabalho causa prazer. Há trabalhos que são extremamente indignos. Né? O que você tem ali não é trabalho, o que você tem ali é exploração. A exploração. Então, mesmo fazendo essas leituras, Lino, a gente precisa estar sempre fazendo essas leituras a partir de outras leituras também, contextualizando, observando, entende? Depois ele fala que, o Freud fala que, de uma certa forma, seria interessante que houvesse no primeiro momento, eu até falo isso num dos meus áudios do meu canal do podcast, quando Freud fala em relação à sexualidade, que seria legal que não houvesse nenhuma repressão, onde se pudesse realizar o campo do desejo. Depois, um outro Freud, um Freud mais velho, né, um Freud de 40 anos, um Freud subversivo, né, ele fala assim, olha, seria legal que desejou aquilo que está recalcado, realiza e tal. O Freud, aos 80 anos, ele diz assim, olha, não realiza não, joga para fantasia. Porque o Freud vai entender que há desejos que, para ser realizado, nos arrebenta. Então, nem todo desejo deve ser realizado. No primeiro momento, é um Freud que diz que os desejos deveriam ser realizados, não deveriam ser recalcados. Depois ele vai dizer, olha, nem todo desejo deve ser realizado. O Freud vai se submeter, vai ceder também ao patriarcado. Então, quando ele fala, por exemplo, da questão da sexualidade, quando ele vai falar das mulheres, ele acaba colocando as mulheres num campo biológico, né, que a anatomia é destino, e vai cometer esses equívocos, né, que a anatomia é destino, vai dizer sobre a questão do recalque, seria interessante que não dá para você entrar na cultura sem, de uma certa forma, você recalcar a sexualidade. Mas ele não fala, por exemplo, que as mulheres recalcam muito mais, né? Há uma imposição muito maior que leva a mulher sempre para o campo da passividade. A cultura sempre por via do masculino. Né? A própria tomada de leitura que tanto Freud quanto os outros psicanalistas vão fazer parte-se do princípio de uma cultura masculinizada, de uma cultura masculina. Né? O conceito de cultura, que é o conceito grego, ele já parte do masculino. Entende? Já parte do campo do masculino. Você pega a filosofia grega, toda ela era pensada por homens. Você tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Não tem mulher nessa parada. Não tem nenhuma mulher dialogando com Sócrates. Não tem nenhuma mulher dialogando na República de Platão. Não tem. Entende? Quando a mulher aparece na República de Platão, na filosofia, ela aparece como Pandora. A maldita.
Aquela que tem o seu correlato na mitologia judaica com Eva. Então, se lá na mitologia judaica é Eva, na mitologia grega é a Pandora. Aquela por quem, né, entram os males no mundo. Então, a gente tem que fazer essas leituras psicanalíticas, mas sem, né, numa clínica atual, a gente não pode ignorar essas questões, esses marcadores sociais. Alguns deles estão ausentes na psicanálise. Como é que você vai negar como é que a gente pode dizer do trabalho enquanto um elemento de canalização e satisfação opcional, levando em consideração que boa parte do trabalho no Brasil advém ainda da exploração, né, dos negros. Então não dá, entendeu? A gente tem que observar isso, né? Ainda vem da exploração dos negros. Entendeu? Aquele trabalho, né? O corpo bom para trabalho, né? O negro, inclusive foi um artigo que eu escrevi, foi publicado na revista pela UERJ, né? Que é o corpo negro, ele é caricaturado na sociedade moderna a partir de duas perspectivas, né? Ou ele é o corpo objeto, ou ele é o corpo para trabalho. Objeto fetiche, né? O negão de tirar o chapéu, o negão bom de cama, né? Ou ele é o corpo para trabalho, nego bom para trabalho. Aquele cara que tem uma carcaça boa para virar uma laje, que tem uma carcaça boa para trabalhar em trabalhos braçais, né? Então, um corpo caricaturado nesse lugar. Ou ele é o negão do filme pornô, ou ele é o negão da mão de obra barata e pesada. Porque ele tem o quê? Tem carcaça, tem presença, tem corpo. Entende? Então, a gente não pode fazer uma leitura ignorando os marcadores sociais. Que outro lugar o negro ocupa com o seu corpo? Que outro lugar ele vai ocupar dentro da sociedade capitalística colonizadora que não esse? O negão bom para sexo ou o negão bom para trabalho? Que outro lugar ele ocupa? Aí você vem, por exemplo, as bichas pretas, que eu escrevo, que foi o que eu escrevi. Que lugar as bichas pretas ocupam? Né? Porque nem é o corpo bom para sexo e nem é o corpo bom para trabalho. Então, que lugar que ocupa? Que lugar esse negão que não é de tirar o chapéu ocupa? Né? E aí você tem um exemplo, a Vera Verão. Que lugar a Vera Verão ocupava? Porque nem era o corpo bom para transar, para sexo, não era o negão da pegada, né? Não era o Kid Bengala, e nem é o cara também para estar virando uma laje. Que lugar é esse, então? Entende? Então, a gente precisa também estar fazendo essas outras leituras. Né? Então, quando o Freud está escrevendo Mal-Estar da Civilização, ele está afirmando algumas coisas a partir de um lugar. O lugar da sociedade ali burguesa de Viena. Branca, europeia, né? A partir desse lugar. Ele não está levando em consideração o trem que a Cláudia tem que pegar às 4 horas da manhã para chegar no trabalho dela. Já chega no trabalho cansada. E aí depois pegar esse trem de volta para casa. Já chega em casa o quê? Cansada. Então ela trabalha cansada e chega em casa cansada. Em que momento, Cláudia, o prazer passou aqui? Entendeu? Em que momento o prazer passou? Você já chega cansado no trabalho, chega em casa cansado. E é a estratégia capitalística por trás disso. O sujeito burguês, ele mora do lado do trabalho. O sujeito proletário, ele mora nas cidades dormitórios. Ele não trabalha onde ele mora. São chamadas cidades dormitórios. O que são as cidades dormitórios? Essa construção é uma construção pensada, gente. Isso não é uma coisa aleatória, não. Entende? Exatamente para que não haja ascensão dessa classe. Para que essa classe proletária continue proletária. Então, eu tomo, por exemplo, o modelo no Rio de Janeiro. A burguesia mora no centro. Onde estão os melhores teatros? No centro. Onde estão os museus? No centro. Onde estão todos os eventos, os grandes eventos que acontecem no Rio de Janeiro? No centro. Onde eu moro? Na Baixada Fluminense. Onde nada acontece, na cidade dormitório. Onde estão os empregos melhores remunerados? No centro. Então, se
Eu tive uma situação que eu fui levar minha filha ao teatro para ver uma peça de Beethoven e a gente ficou no meio do caminho. Porque houve de onde eu moro para o teatro, de ônibus, quase 2 horas. Ainda houve um problema, que eu tive que pegar a Avenida Brasil. Ainda houve um assalto na Avenida Brasil, que paralisou tudo. As pessoas estavam correndo. Eu desci do ônibus com a minha filha e fui para o shopping que estava na frente, que aqui é o Guadalupe. E fiquei no shopping até das 10 horas da noite, até passar todo aquele tumulto, aquela coisa toda, pegar o ônibus e voltar para casa. Então, todo o meu planejamento, que era ir ao teatro com a minha filha, não aconteceu. Por quê? Porque eu não moro no centro. E os meus amigos que moram no centro me ligando: cadê, Jário? Que hora que você vai chegar? Eu falei: cara, não vou mais chegar. Não dá mais para chegar. Entende? Então, essa coisa toda, ela é proposital, para que o pobre não tenha prazer. Para que não tenha prazer. Então, assim, não dá para eu usufruir dos grandes museus sem levar em consideração que, se eu for de carro, eu tenho que estacionar. Os estacionamentos são... Sabe? O Rock in Rio, que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Que acontece aqui na capital, Rock in Rio, estacionamento, filho. O estacionamento, R$200. Aonde acontece o Rock in Rio? Na Barra. Naquele pedaço ali do Recreio da Barra. As pessoas que moram ali precisam estacionar? Elas moram ali. Quem precisa estacionar? Quem mora distante. Quanto é o estacionamento? R$200. Isso é um evento feito para todos? Não. Não é um evento feito para todos. Quanto é a entrada do Rock in Rio? Vê aí. R$300, R$400. É um evento feito para todos? Não, não é um evento feito para todos. Qual é a grande presença do Rock in Rio? Brancos, moradores do centro, pessoal da o quê? Lollapalooza. A fortuna. Entende? O pobre, quando vai, fez o sacrifício, pegou ali 2 salários, dividiu no cartão em 10 vezes. Entendeu? Vai pegar um trem, um ônibus, vai ter que arrumar uma... É comum você ver barraquinha do lado de fora, que o cara tá dormindo na barraquinha. Entendeu? Tá comendo coxinha. Coxinha no Rock in Rio, R$50. O cara tá comendo coxinha. E é isso. Então, o Freud, quando fala dessa questão, o Freud tá levando em consideração, na época, Viena era o tamanho de um ovo, gente. Viena era o quê? Viena era um município daí de Fortaleza. Pequenininho. Uma cidade pequena, no país, né? Ali, uma cidade pequena, Viena. Aquela classe burguesa. Freud não tá falando do cocheiro. Freud tá falando do cara que carrega lá o cocheiro. Naquela época era o cocheiro. O Freud está falando do cocheiro? Não está falando do cocheiro. Freud está falando dos médicos, da classe burguesa ali. Então a gente não pode ignorar isso, entendeu? Marcuse vai trazer uma crítica a Freud. Marcuse vai falar disso. E isso não é pensado. Quando você tem uma cidade onde está o dinheiro e a cidade dormitória, onde você só vai dormir, isso é proposital. Por que o pobre não pode morar onde trabalha? Para não usufruir daqueles bens que ali estão. Os bens produzidos não são para ele. Na Páscoa agora tem uma coisa, um meme muito interessante que um amigo meu desenhou, um cartunista desenhou, de um garoto na Bahia catando cacau com a mão, uma criança, um adolescente na Bahia, de pé descalço, de short, né, que é a coisa da Bahia mesmo, assim, a coisa bem, bem de roça, né? Só que aquela bermudinha rasgada, catando cacau com a mão, abrindo o cacau, botando as sementes no chão, botando as sementes para secar, fazendo tudo isso para no final ele ficar na vitrine olhando chocolate, porque ele não tem acesso àquilo. Entende? Ele participa de todo o processo de produção, mas não tem condições de usufruir daquele produto. Desde a produção, né? Desde a plantação do cacau, a colheita do cacau, a transformação do cacau em chocolate. Mas eu agora não posso comer o chocolate, porque não foi feito para mim. Uma coisa simples que eu estou mostrando para vocês. Então, isso ainda existe ainda hoje. Entende? Aquilo não é feito para mim. Quando eu vejo um Rock in Rio, R$400 a entrada, eu falo, isso não é feito para mim. Isso não é feito para mim. Quando eu vejo Lollapalooza, R$600 a entrada, não é feito para mim. Quando eu vejo um museu, quando eu vejo um teatro, R$200 a entrada, isso não é feito para mim. Não é feito para mim. Ainda vivemos isso. Século XXI, ainda vivemos isso.
Quando você vê um condomínio, né, um conjunto de apartamentos, condomínio, R$ 4.000, o condomínio não foi feito para você morar ali. Aquele valor não é desproposital. É para dizer que aquilo não é para você. Não é para você morar ali. Então, entenda bem, essas coisas todas, né, é o que o Pierre Bourdieu vai chamar de capital simbólico. Entende como são diversas as leituras? São diversas as leituras. Mesmo a gente fazendo psicanálise, mesmo a gente lendo psicanálise, a gente precisa entender que quando o Freud está escrevendo isso, ele está implicado, Sheila, com questões ali da psicologia, com questões ali da psique, mas não está fazendo uma leitura mais ampla, não está fazendo uma leitura do campo social, do campo antropológico, com os outros marcadores que nós temos hoje. Então, a gente pode ampliar essa leitura de Freud? Pode. Fala, Sheila. Sobre essa questão que você falou aí do condomínio, o Christian Dunker, ele fala sobre isso, né? A lógica do condomínio. No livro dele, acho que é Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. É o novo livro dele. E como opera nessa lógica do condomínio? Se fechar ali, essa fobia aí, essa coisa de segurança, e se fecharem entre os iguais, entre aqueles com o mesmo poder aquisitivo, né? E como qualquer outro, né, que não esteja ali entre esses pares, ele é uma ameaça. Sim, sim. Ele é tido como ameaça, ele é um estranho. Então ele fala bastante disso, é bem interessante. Não só ele, como o Safatli também trabalha bastante isso, Vladimir Safatli. São os dois que trabalham a questão da lógica do condomínio, né? É vamos dizer assim, um lugar onde a segurança está sempre presente, né? Onde existe uma ordem, onde existe um sentimento ali pacificador, né? As ruas bem pavimentadas, sinalizadas, as crianças brincam em estado de natureza, que ele vai dizer, né? Os jardins de causar inveja. E você não plantou uma árvore, você não plantou nada. Os jardins ali de causar inveja, sem cerca, né? Tudo é funcional, tudo limpo, tudo maravilhoso. Então, o que você tem ali é o que é? Você tem uma ilha, né? E é uma ilha que, na verdade, é o que ele vai chamar de uma ilha que captura a ilusão, né, de um sonho, que é o quê? O sonho de consumo. O que a gente tem? Um lugar isolado do resto. O resto onde a polícia corre atrás do ladrão, o resto onde tem negros, o resto onde tem pobres, o resto onde tem gente passando fome, o resto onde tem crianças que não têm acesso àquilo que as crianças daquele condomínio têm acesso. Então existe eu e o resto. E o resto bem longe, né? Então é interessante isso aí mesmo, né? Uma região isolada. Ali você tem o mundo dos iguais, né? O mundo dos iguais. Então, o que seria o condomínio? O Christian Dunker vai dizer, o Lino, que o que você tem ali é a imagem da felicidade absoluta. Como é que o Trump foi eleito? Com a lógica de construir em torno dos Estados Unidos um muro. Transformar os Estados Unidos no condomínio. E isso elegeu o Trump. E o muro que quem vai pagar vão ser os outros. Olha a loucura. Vamos construir um muro e vão ser eles que vão pagar. O México vai pagar o muro, não sei quem vai pagar o muro, o Canadá vai pagar o muro. Ué. Entende? É a lógica. É a lógica. Então o que você tem aí, né, é uma fantasia. Naquele filme do Kevin Spacey, você tem, que é o filme que eu gosto, eu acho fantástico, que é a Beleza Americana, né? Que inclusive é ele o quê? Contando a história dele, a vida dele no condomínio. Beleza Americana é isso. Ele contando a vida dele. E a grandeza do filme é que, enquanto ele se masturba no banheiro e anuncia sua própria morte, ele vai contando essa história toda, né? Eu acho engraçado que no filme tem uma parte que ele diz assim, ele está se masturbando pensando na adolescente dentro do banheiro, né, dentro do processo que ele está anunciando a própria morte dele, ele fala assim, notem a estampa do sapato da minha mulher, enquanto esta verifica as roseiras.
A estampa do sapato combina com o cabo da tesoura de poda. E isso não é por acaso. No condomínio está tudo em equilíbrio. Tudo combina. Tudo combina. Tudo combina. Né? E o que a gente tem aí? A gente tem, né, no campo de concentração nazista, nos portões vinha escrito, os portões dos campos de concentração nazista, sabe o que tinha escrito? O trabalho liberta. Nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso, Sheila. Entendeu? O trabalho liberta nos portões dos campos de concentração nazista. Né? Não é à toa que o Bertolt Brecht vai dizer que enquanto houver o capitalismo, a cadela do fascismo vive no cio. A cadela do fascismo vive no cio enquanto houver capitalismo. É isso. E é a máxima dos Estados Unidos, né? Time is money. Tempo é dinheiro. Trabalho liberta. Concentração nazista, né? O trabalho liberta. E por aí vai. A fala no Brasil, né? O trabalho dignifica o homem. Tanto é que a maior implicação que você pode fazer a alguém no Brasil é chamá-lo de vagabundo, né? O vagabundo. Ou seja, um sujeito sem trabalho. Se não tem trabalho, logo ele não tem dignidade. É um vagabundo. E por aí vai. São essas lógicas. Dúvidas, gente? Podemos continuar? Então, vai se vingar, né, na psicanálise brasileira, a palavra fantasma como uma espécie de sombra, né? Como lugar do duplo. O eu que se precipita no enunciado do bate-se ocupa o lugar do duplo. Duplo não apenas daquele que é batido, como objeto na posição masoquista, mas também como projeção especular, né, da cena de gozo, ou seja, o eu. Nesse caso, que se tem uma sombra da realização pulsional, na qual o sujeito, o grande outro, e o objeto, o outro pequeno, se complementam. E aí a gente tem o primeiro tempo, né? Vamos lá no primeiro tempo, que é esse tempo da... Deixa eu colocar aqui para vocês. Me acompanha aqui no chat. Onde está o chat aqui, gente? Aqui. Ó. Anota aí, ó. Primeiro tempo, sujeito, o outro com O maiúsculo, né? E o outro sujeito, né? O objeto A. Então, o primeiro tempo a gente tem isso aí, ó. Vê se dá para entender aí. Aqui não fica legal não na hora que coloca aqui. Onde está esse quadradinho, na verdade, é uma seta. Entrou foi um quadrado aí. Deixa eu ver se eu consigo... Ô Lino, como é que eu partilho aqui o ecrã? Acho que eu achei aqui, partilhar ecrã. Aí do lado do microfone, tem uma opçãozinha aí, ó. Tô vendo aqui. Compartilhar ecrã. Acho que é ecrã. Janela. Achou? Achei, só tem que achar onde... achei aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Tem que esperar um pouquinho. Compartilhando alguma coisa aí? Entrou. Agora tá abrindo. Aqui, ó. Entrou? Entrou já. Então, o que você Tá tem aí é isso aí. Eu vou ver se eu consigo aumentar. Entrou? Vou escrever aqui para você. Então, o que você tem aqui, ó. Primeiro tempo, sujeito. Rapaz, meu, até aqui é para vir a seta. Onde eu acho a seta aqui no meu computador, Lino? A seta... A seta de quê? A seta apontando para... Uma seta. Rapaz, nesse computador que eu não sei muito bem as numerações, não. Uma seta. Rapaz, onde está a seta aqui? A barrazinha, Achei aqui. Vê se vai aparecer aí.
Se for um 6. Aperta Alt e o 6, vê se dá certo. Alt. Não. Apareceu foi Então, Shift e o 6. não, Shift não apareceu não. Ctrl 6. Shift e o 6. 6. Alt 6. Bom, gente, é uma seta, só não estou conseguindo desenhar ela aqui, botar ela aqui. Insert 6, não é insert. É tipo o if, já tá falando? A seta para a direita, seta para a esquerda, né? Só não estou conseguindo colocar ela. Ctrl. Esse meu computador. Acho que É que esse meu computador aqui, ele não é Vai botar brasileiro. no- Esse meu computador não é pelo Word brasileiro. mesmo, já. Então, porque meu Só pelo Word computador, mesmo. meu computador não é um computador brasileiro, é um computador americano. Comprei ele nos Estados Unidos. Então o teclado dele é diferente, entendeu? Eu já me Só habituei a pode Word, já. escrever com É ele. pelo Word. Word, aí, ó, essa parte inserir. Aí do lado da página inicial, acho que Inserir. é a opção certa. Botei inserir, aí o que eu faço? Deixa eu ver. Ah, Vê se tem aí foi bom você falar mais opções. que tem mais símbolos aqui. Tem um, inclusive, que eu vou usar daqui a pouco. Ah, céu, cara mesmo. Isso aqui mesmo. Rapaz, esse cara é, como se diz, é o caralho de asa mesmo. É isso aí, ó. Obrigado, Lino. Então, o primeiro tempo é isso aí, é esse sujeito, né? Primeiro tempo, sujeito, e aí vem o outro, né? Uma sombra da realização funcional na qual o sujeito, e aí esse grande outro, e objeto, o outro pequeno, se complementam. E aí você tem esse desenho aí, o outro, entendeu? E o objeto se complementando. E aí o que você tem? Um duplo eu. Você dá para aumentar essa tela sua? Ah, Cláudia, aí Tá você já muito. está querendo já. Isso aqui tem que ir na Igreja Universal, não. Aumenta só a letra. Já. Você já Fica tá bom, querendo aumenta já. a letra. Eu já vou pro Eu cliquei segundo. na. Eu já vou. Seleciona cliquei tudo, no só aumenta a letra. Vai ficar É, melhor. bota uma letra aí de Cliquei na 100. setinha livre, aparece aumentei, aumentou. Se eu Pois clicar é. em cima e aumentar, ele aumenta. Não, aí a Cláudia já quer o milagre. O milagre não é comigo, não. Pessoal, dá licença, eu vou ter que Eu dei zoom na tela, eu deu certo. atendo, Aumenta só a letra, já. Eu não consigo vou aqui. atender, Pronto. pessoal, então preciso sair, viu? Vou dar boa noite para vocês. Tá Eu bom, preciso Gabi. ir. Beijo. Tá bom, Gabi? Tchau, Valeu. tchau, Entrou? obrigada. Ficou legal? Gabi. Eu já tô tirando, já vou pro segundo. Segundo Esse tempo. página inicial. Já. Agora eu vou pro Aumentar. segundo tempo. Senão eu não consigo aqui. Ó, segundo tempo. De novo aqui no símbolo. Pronto. E aí a gente entrou no segundo tempo. O que eu tenho é isso aí. O outro grande, né? O outro pequeno. E aí você tem o objeto A, que é igual eu, isto é. O inconsciente e o objeto A. Então você tem aí o desdobramento da análise freudiana no esquema L de Lacan. E aí a gente está efetivamente no campo da constituição do sujeito, que além de um tempo originário na cronologia da vida, refere-se à constituição do laço transferencial em um percurso de análise, né? Tempo de alienação, na qual o sujeito vai passar do lugar de observador excluído, sujeito acéfalo, ao de sujeito dividido. E aí já é o terceiro tempo. De sujeito dividido. Essa condição de sujeito é aquela indicada por Freud no terceiro tempo. Ao mesmo tempo, objeto na cena e sujeito ao gozo produzido por ela. Aí o terceiro tempo que a gente tem é essa outra relação aqui. Ó. Deixa eu desenhar para vocês o terceiro tempo. Então, esse, sai esse, entra esse símbolo aqui. E aqui sai esse, entra esse símbolo aqui.
eu e o cifrão. Então você tem aqui o terceiro tempo, que é o tempo da alienação, né? O sujeito vai passar do lugar de observador excluído ao de sujeito dividido. Então ele está aqui do sujeito excluído, ao mesmo tempo está aquele, entre parênteses, o azinho, aquele objeto na cena, e sujeito ao gozo produzido por ela. Lembrando que esse cifrão, né, o que é o cifrão? Esse matema cifrão em Lacan, ele vai utilizar isso no seminário de 72 para explicar o termo de clivagem. Então você tem um sujeito clivado aí, né? Como uma característica da subjetividade, na qual o sujeito está alienado em si por uma cisão irredutível, incurável, dividido. Ao invés de pronunciar a expressão o sujeito que decorre da cadeia de significantes, a gente usa a letra, né, a álgebra lacaniana cifrão. O que significa esse cifrão? Vou traduzir para vocês não escreverem mais, que isso é o matema lacaniano, né? Esse cifrão aqui, né? O que ele significa? Então, deixa eu escrever para vocês aqui o uso do cifrão. Seria isso aqui, ó. Sujeito que decorre da cadeia de significantes. Estão anotando aí? Anotaram? Vamos dar continuidade? Anotaram? Alô, estou sozinho? Então, a constituição do fantasma, correlativa, que é a constituição do sujeito, designa, portanto, a necessária passagem pela condição de alienação ao campo do outro. Esta alienação implica, como indica Freud, na descrição do segundo tempo, a imaginarização da cena, ou seja, para que o sujeito possa se produzir, é necessário que o laço se suporte em uma montagem imaginária, na qual o sujeito e o objeto da satisfação pulsional são encarnados por outros. E aí esse outros é esse matemazinho que a gente colocou, né? Que a gente colocou aí. Cadê o matema aqui? É esse matema que a gente colocou aí, desse objeto A, entre parênteses, com um apóstrofo em cima. Né? Então, o que a gente tem aí é a satisfação pulsional encarnada por outros, que se posiciona na função de outro, grande outro, e de objeto A. Ou seja, de desejo, né? Tanto na condição efetiva do sujeito, o falacer, no início da vida, quanto para o sujeito da transferência. Se a presença do analista é fundamental para que o laço transferencial se proceda, é porque desde o suporte de seu corpo, sua imagem, seu lugar, isto é, nas dimensões do real, imaginário simbólico desta presença, que ele vai funcionar como amálgama entre o sujeito suposto saber, o grande outro, e objeto causa de desejo, objeto A. A implicação do sujeito na transferência, a sua condição de sujeito alienado e dividido pelo discurso que aí se produz, passa por esse suporte no que chamaríamos de dimensão imaginária do laço transferencial. O terceiro tempo, que é o tempo da separação, opera a descolagem entre sujeito denunciado e sujeito da enunciação. Interessante que ela é correlativa da duplicação do sujeito na cena. Por um lado, posição passiva, por outro, posição ativa. E aí o que a gente tem? Discurso e pulsão alinhavados pelo fantasma. A falta de um se torna a falta do outro, como Lacan demonstrou. No tempo da separação, essa sobreposição retorna como enigma. Quem sou eu na cena? É uma forma de perguntar sobre o desejo do outro, no qual o sujeito está alienado. Se a pergunta pode ser formulada, é porque uma hipótese pode ser feita. Hipótese de um saber insabido, inconsciente. Para que este passo seja possível, Freud o indica já quando postula a importância da fantasia como realidade psíquica. O que Freud diz, Olino?
quando ele abandona a teoria da sedução, o que ele diz? É preciso não acreditar muito na veracidade da narrativa. Não é isso? Quando a gente fala, Cláudia, que o analista, que ele precisa não acreditar muito, não quer dizer que o que o sujeito está dizendo seja mentira. O que está sendo dito ali é que há algo ali que indica a fantasia como parte da realidade psíquica. Então, o que a fantasia faz? Ela vela o enigma. Ela vela o enigma. Porque o que é a fantasia? É interessante observar, por exemplo, que no carnaval os homens se vestem de mulheres e as mulheres se vestem de homens, né? E alguns homens, inclusive, se vestem de piranha, né? O bloco das piranhas. Aqui no Rio de Janeiro tinha um bloco das piranhas, que tanto tinha homens quanto tinha mulheres. E as mulheres mais sérias estavam no bloco das piranhas, brigavam para sair no bloco das piranhas. Então você tem ali a fantasia, o quê? Disfarçando, encobrindo, fantasiando. Isso é a fantasia. A fantasia vela o enigma. Entendeu? A fantasia vela o enigma. Fantasiar é disfarçar, é encobrir, é o deslizamento que é semântico, que, mais uma vez, a língua portuguesa permite, sobretudo no tempo reflexivo, fantasiar-se. O que é fantasiar-se? É levantar o véu da fantasia para encontrar a estrutura do fantasma, a condição de duplicação, de divisão do sujeito. Tarefa inicial de uma análise e que constitui, ao longo de todo o percurso, em um de seus operadores principais. Fantasiar-se. E aí, qual é o papel da análise? Levantar o véu da fantasia. Levantar o véu da fantasia. Sex shop, por exemplo, né? O que sustenta a sex shop? As fantasias. E o que se busca com aquilo dali? A realização de um desejo. De um prazer, de um objetivo. Olha que coisa interessante. E no final, o desvelamento daquela fantasia. O desnudar-se, né? Um corpo, mas sem fantasia alguma. Isso é análise também. O que se busca na análise? O levantar o véu da fantasia para encontrar a estrutura do fantasma. A condição de duplicação, da divisão do sujeito. Tarefa inicial de uma análise que se constitui ao longo de todo o percurso um de seus operadores principais. Tá aí o nosso seminário de hoje, onde falamos sobre a construção da fantasia e a constituição aí do fantasma. Perguntas? Todas sobre os tempos. Então, os tempos a gente trabalhou todos eles dentro do... Então, os tempos nós trabalhamos... Cláudia, os tempos nós trabalhamos todos eles a partir da leitura de Freud do Bate-se numa criança. Então, para compreender o tempo, tem que ler o texto Bate-se numa criança. Quando você lê o texto Bate-se numa criança, o Freud está delineando ali os 3 tempos. O primeiro tempo em bate-se numa criança. Então, meu pai bate numa criança que eu odeio. O segundo tempo, bate-se numa criança. Eu sou a criança que meu pai bate. Por isso ele me odeia. E o terceiro tempo, onde meu pai bate numa criança que eu odeio e bate em mim porque me ama. Então você tem 3 tempos aí. Um tempo fora, um tempo dentro e um tempo do duplo. Da observação, sadismo, masoquismo, sujeito incluso. Então, você tem essa compreensão dos tempos. O Lacan vai pegar isso e vai mostrar como parte disso é fantasia, parte disso é discurso já tinha antes do sujeito vir. Então, esses tempos todos estão lá no texto Bate-se numa criança. Se não ler o texto principal, Bate-se numa criança, não vai conseguir compreender a totalidade de como Freud vai trabalhar o termo fantasia aqui. É interessante que esse texto Bate-se numa criança, o Freud vai construir a partir do abandono que ele faz da teoria da sedução.
Sim. E é quando Freud também chega à conclusão que é preciso não se acreditar totalmente na narrativa do analisante, que a fantasia também está operando ali. Mais perguntas? Vou ler o texto de novo. Então, é interessante ler o texto a partir desse olhar, dessa perspectiva, entendeu? Sim, Para você conseguiu colocar que o terceiro tempo é um tempo de alienação, Isso. certo? Tempo de alienação. O terceiro tempo é um tempo de alienação. Por que o tempo de alienação? O que é a alienação? É esse sujeito, é o cifrão aí, que o Lacan vai Essa colocar. clivagem que acontece desse sujeito barrado. É o sujeito clivado, isso aí. Inclusive, é o matema, né, que o Lacan vai falar do sujeito alienado em si, que é esse cifrão. O sujeito está alienado em si, incurável, dividido, né, clivado. A palavra, inclusive, é Spaltung, né, a palavra em alemão. Ou seja, o sujeito que decorre da cadeia de significantes. Sim. Mas aí o segundo tempo, você conseguiu nomear o terceiro, mas o segundo e o primeiro tempo, existem alguns nomes para eles também? Existe nomeação para eles? Sim, o primeiro... Já que o terceiro tempo... Então, o primeiro... Já que o terceiro tempo... O primeiro e o segundo a gente falou de todos eles, né? Por exemplo, a relação da psicanálise lacaniana é S1 S2, né? A forma gráfica como diminuir a cadeia significante, né? A castração materna, o significante da falta do outro, a questão das fórmulas da fantasia. Então, o tempo de falta, né? Isso. Anotei aqui já, eu vou já voltar o aqui. Eu também, a gente já vai finalizar aqui já. Vai. Tá bom. Aí você faz uma costura daquele texto de Lacan, os 4 discursos, junto com esse texto, bate-se numa criança. Vai fazer uma costura entre esses dois textos. Tá. Eu vou procurar. Tá. Vou rever esse texto. Tá bom. É que você também não estava no início, Cláudio, quando a gente estava falando sobre a questão da tradução da palavra fantasia, fantasma. Eu peguei, já tinha começado, aí fiquei perdida durante um tempo. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse vídeo de hoje mais rápido. O outro vocês receberam, né? Eu já liberei para vocês da última aula.